Evangelho segundo João, capítulo 15, para a leitura do versículo 17 até o versículo de número 21. Eu farei a leitura, irmãos, nós posteriormente oraremos ao Senhor e então nós ouviremos a pregação de sua palavra. O Senhor Jesus Cristo, então, ele continua consolando, confortando e preparando os seus discípulos para a missão a qual os comissionara, dizendo o seguinte: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, nós lemos tua palavra, que é a verdade, é poderosa, é inerrante, é eficaz, e nós agora estamos, Pai, dispostos com o nosso coração trabalhado pelo teu Santo Espírito que habita em todo aquele que crê, e com os ouvidos, ó Pai, e a mente atentos, ó Deus, para sermos por ti instruídos e ensinados através das palavras de teu Filho, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, a amar ao Senhor e amarmos uns aos outros, e a estarmos preparados para o ódio que este mundo que jaz no maligno tem para com o Senhor, o teu ungido, e para conosco, teu povo. Assim abençoa-nos poderosamente. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado que Jesus Cristo chamou os seus discípulos naquela noite para que eles permanecessem no seu amor, e eles fariam isso, como nós vimos, guardando os mandamentos do Senhor. Vocês se lembram? Aquele que permanece no amor de Cristo é aquele que guarda os seus mandamentos. Irmãos, a união dos crentes com Jesus constitui uma unidade, uma comunidade de amor. Por estarem em Jesus e viverem em seu amor e amando uns aos outros, o mundo se opõe a eles, o mundo os odeia. E aqui a ideia de João é contrastar o amor que goza o Pai e o Filho e a comunidade dos crentes com o ódio dispensado do mundo a eles. Então o contraste é entre amor e ódio. Amor gozado na comunhão do Pai e do Filho com aqueles que creem nele, do Filho, versus o ódio do mundo dispensado a eles. Essa oposição do mundo à igreja, a Cristo, e à igreja, que é aqui de fato a igreja, o centro das palavras de Cristo, essa oposição, ela tem causa teológica. Antes de tudo, a causa dessa oposição é teológica, ela não é sociológica. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que ela é teológica e não é sociológica. É que o mundo não nos odeia só porque nós somos uma comunidade separada do mundo, ok? Só porque nós somos um grupo distinto do mundo. Não é por isso que o mundo nos odeia. É claro que isso também vai ter consequências que nos trará o ódio do mundo, mas não é só porque nós nos separamos do mundo. A causa então não é sociológica, é antes de tudo teológica. E por que teológica? O mundo nos odeia porque nós estamos em Cristo e nós guardamos os seus mandamentos. Mandamentos estes aos quais o mundo se opõe,
os quais o mundo odeia, assim como odeia aquele que estabeleceu os mandamentos, o Senhor Jesus Cristo. Então atentemos aqui, irmãos, a causa do ódio do mundo para conosco não é apenas porque nós somos um grupo separado, mas antes porque estamos em Cristo e lhe obedecemos os mandamentos. É por isso que o mundo nos odeia. Percebam, irmãos, se nós fôssemos apenas um grupo separado e não guardássemos os mandamentos de Cristo e não o amássemos, o mundo pouco se importaria conosco, ainda que nós estivéssemos separados dele, contanto que nós não lhe desse ao mundo problema, tentando impor o padrão do reino, tentando demonstrar em vida e na proclamação os mandamentos de Cristo. O mundo não se importaria, mas o mundo nos odeia porque nós estamos em Cristo, falamos de Cristo, vivemos para Cristo, e é por isso que o mundo nos odeia. O texto que nós lemos aqui, irmãos, nos exige, aqui o Senhor Jesus Cristo nos exige uma posição diante do chamado de permanecer no amor dele, sabendo que isso nos custará o ódio do mundo. O que tem a ver o Senhor Jesus Cristo falar do ódio do mundo com o que ele falara antes de permanecer no seu amor? É que permanecer no seu amor, guardando os mandamentos, trará ódio ao mundo, e vocês devem estar preparados para isso. Vocês têm que tomar uma escolha, porque o permanecer no amor de Cristo tem uma consequência, tem um custo: ser odiado pelo mundo. E o Senhor Jesus Cristo, o presbítero Evanildo, Vanessa, Luci, minha irmã Luzinete, Josué, Alana e Isaac, o Senhor Jesus Cristo não permitirá que nós não sejamos confrontados com essa escolha. Ele nos confronta com essa escolha. Ele diz: se você quer permanecer no meu amor, guardando os meus mandamentos, se prepare para ser odiado pelo mundo. Escolher a Jesus é desprezar o mundo. Escolher o mundo é desprezar a Jesus. E, meus irmãos, essa advertência que nós encontramos aqui é tão importante que ela serve não só para confirmar os que verdadeiramente foram chamados ao amor de Cristo, porque esses pagarão o preço pelo poder de Cristo habitando neles e operando neles. Eles estarão dispostos a pagar o preço, ou seja, estarão dispostos a serem objetos do ódio do mundo por amarem a Cristo. Ao mesmo tempo, essa verdade também expulsa os desonestos dentro da igreja, aqueles que não estão preparados nem desejam pagar o custo. Esses também serão expulsos da igreja, serão pereirados e jogados para fora, através dessa verdade, do custo que se exige em permanecer em Cristo e em seu amor. Por isso essa passagem é tão importante, porque ela não só confirma aqueles que estão sofrendo por amor de Cristo, como aqueles que permanecem em seu amor, mas também trabalha naqueles que são desonestos, que não estão dispostos a sofrer por Cristo. Mas vamos ver como isso acontece no texto. Olha o versículo 17, Jesus diz assim: isso vos ordeno ou vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esse versículo, meus irmãos, relembra o mandamento no qual eles permanecem no amor de Cristo e o qual eles devem guardar. Eu vos ordeno que vos amem uns aos outros, e amando uns aos outros, vocês permanecem no meu amor. Esse mandamento do amor é contrastado com o ódio que o mundo guarda de Jesus e seus discípulos. João, como eu disse, está fazendo um contraste de amor e ódio. Fomos chamados, irmãos, a viver em amor em um mundo que odeia a Deus e ao seu próximo. Nós fomos chamados a viver em amor para com Deus e para com seu Filho, e uns para com os outros, num contexto de um mundo que odeia a Deus, a seu Filho e a igreja. E até mesmo o próximo, eu diria. Até mesmo o próximo. Alguém pode dizer assim: mas eu conheço pessoas que não creem em Jesus, que amam o próximo, que fazem bem ao próximo. Experimente
experimente contrariá-los. Experimente, coisa que nós fazemos muito pouco, experimente contrariá-los, para você ver o quanto eles amam. Eles amam o tanto quanto se dá contexto para que eles amem. Tire o contexto e você verá o amor deles se esvaindo. Exorte-os, corrija-os, chame a atenção deles e você verá o grande amor que eles têm. O homem sem Cristo ama até o ponto em que o contexto lhe permite. Nós somos chamados, como nós veremos aqui no final, a amar até mesmo inimigos. Este amor, só aquele que pertence a Cristo pode ter e dar. Mas vamos ver isso aqui. Jesus começa falando agora desse contexto do ódio do mundo, no qual os seus discípulos que permanecem em seu amor são chamados a realizarem a obra. Olha o versículo 18, vamos ler juntos? Se o mundo vos odeia, meus irmãos, o mundo aqui, é claro que não é o mundo a criação. Jesus não está falando da criação, não é a criação que nos odeia, pelo contrário, a criação está do nosso lado. Lembra do que Paulo diz? A criação, Vitória, Ricardo, aguarda, Valdir, meu irmão, a redenção dos filhos de Deus, da qual a própria criação também será liberta do seu cativeiro. O mundo aqui não é um mundo criado. Então o que é mundo aqui? O mundo aqui é a massa dos homens rebeldes a Deus. Aquele grupo dos homens, e é o grupo majoritário, dos homens que odeia ao Senhor Jesus Cristo. Aqui mundo significa isso. Se o mundo vos odeia, se esta massa de homens, no meio da qual vocês vivem, vos odeia, sabei que primeiro que vós outros me odiou a mim. Irmãos, o Senhor já havia dito o motivo de um mundo o ter odiado. Ele diz assim lá em João 7 ainda, não pode, e quando ele conversava com seus irmãos, vou só relembrar o contexto aqui, lá em João 7, os irmãos de Jesus, os irmãos filhos de Maria, irmãos de sangue, certo? Os filhos de Maria, disseram a Jesus assim, até quando nos deixará em suspenso, ou em suspense? Revela-te ao mundo, ou seja, se tu és o Cristo, revela-te, de fato demonstre isso. E Jesus diz assim, responde aos irmãos de sangue dele, que na época não criam nele, lembram-se? Vai dizer, nem mesmo seus irmãos criam nele. Então os irmãos de Jesus nessa época não eram crentes ainda. E Jesus vai dizer assim, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. E ele vai dar um motivo. Por que o mundo odeia o Senhor Jesus Cristo? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Eu dou testemunho ao mundo de que o mundo vive em pecado. É por isso que o mundo me odeia. Por isso o Senhor Jesus diz aqui, se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Que primeiro me odiou a mim, para depois odiarem a vocês. Irmãos, não há nada que experimentemos como cristãos que o Senhor Jesus não tenha experimentado antes. O Senhor Jesus sofreu oposição neste mundo. O Senhor Jesus, irmãos, era puro em todos os aspectos, em seu caráter, em suas palavras, em seus atos, era incansável em suas obras de bondade, fazendo sempre o bem. Mesmo assim, nenhuma outra pessoa foi tão odiada quanto o Senhor Jesus Cristo. Escribas, sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, judeus, gentios, todos eles o odiaram. Herodes e Pilatos, você se lembra da narrativa do Evangelho, quando diz que Herodes e Pilatos, que eram inimigos, Herodes e Pilatos eram inimigos um do outro, fizeram as pazes para condenar Jesus. Pilatos e Herodes eram inimigos, eles fizeram as pazes para condenar o Senhor Jesus, para levá-lo à morte. Veja, apesar de ser quem é o Senhor Jesus Cristo, não houve ninguém mais odiado que ele.
Por isso ele diz: sabei que antes de odiarem a vós, odiaram a mim. Com certeza, meus irmãos, esse simples fato deveria revigorar nossos espíritos e fortalecer-nos no meio do ódio do mundo. Merecemos ser tratados de maneira melhor do que o nosso Senhor? A pergunta: nós merecemos ser tratados melhor do que fora o nosso Senhor? Somos melhores do que o Senhor Jesus Cristo? Portanto, a resposta é não. Nós não merecemos ser tratados melhor, porque nós não somos melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele foi odiado, nós também devemos ser. Portanto, irmãos, lutemos contra o tipo de pensamento de achar e entender que nós merecemos algo melhor no mundo, senão o ódio dele, uma vez que nosso Senhor foi odiado pelo mundo. Bebamos com paciência, disse um teólogo, o cálice que Deus nos otorgou, o cálice do sofrimento por amor a Cristo. E acima de tudo, irmãos, lembremos que é grande o privilégio de compartilhar até mesmo do ódio dispensado ao nosso Senhor, à medida que nos tornamos semelhantes a Ele. Quanto mais nós nos tornamos semelhantes a Cristo, mais odiados pelo mundo seremos. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo belíssimo que ele escreveu também aos Filipenses, sobre a comunhão dele com Cristo. E o contexto aqui é esse, irmãos: comunhão com Cristo. Diácono João, querido João, minha querida Elci, Silvia, Felipe, Lismar, Bruno. O contexto é de união com Cristo, porque ele diz: permanecei no meu amor. O contexto é de união. E Paulo vai dizer nesse contexto de união o seguinte: eu estou unido a Cristo para conhecer o poder da sua ressurreição, de uma nova vida, de um novo caráter, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me assim com Ele na sua morte. Quanto mais eu comungo do ódio do mundo por amar a Cristo, mais eu me pareço com Ele, mais eu me conformo à sua imagem. Vamos continuar. Versículo 19 diz que os crentes não só seriam odiados, como também seriam considerados estranhos desse mundo. Olha o versículo 19, vamos ler juntos? Leiamos: se vós fosseis do mundo, vós não sois do mundo. Vocês são odiados, não só porque vocês me seguem, e como o mundo me odiou, vos odiará, disse Jesus, mas também porque vocês não são do mundo, vocês são estranhos para Ele. E é interessante, né, que a igreja caminha num caminho diferente, numa via diferente. A igreja quer mais se parecer com o mundo, e é justamente por não parecer com o mundo que a igreja segue o Senhor Jesus Cristo e é odiado pelo mundo. Então a igreja se preocupa mais em parecer com o mundo, para falar a esse mundo e para atrair esse mundo, do que parecer com Cristo, comungando com seus sofrimentos. Jesus diz aqui: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Quando o mundo está à vontade com a igreja, quando o mundo fala bem da igreja, tem algum problema, tem alguma coisa errada. Porque se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Nós não teríamos problema com as pessoas que estão longe de Cristo. Mas Jesus diz: como todavia não sois do mundo, disse aos seus discípulos e diz a nós aqui, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo, então, meus irmãos, é essa sociedade de rebeldes contra Deus, que odiará todos os que servem alegre e fielmente ao Rei que Deus estabeleceu, que é o Cristo. Veja, meus irmãos, Jesus diz assim: eu vos escolhi do mundo, vocês não são do mundo, porque eu vos escolhi do meio dele, para mim. Então é interessante isso aqui, irmãos. Isso nos lembra que nós pertencíamos ao mundo. Dele, Jesus nos escolheu, Cássio, mas nós pertencíamos no mundo. É o que Paulo vai falar lá na carta aos Efésios, no capítulo 2.
Nós pertencíamos a este mundo caído. Nós éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Por isso, meus irmãos, Camila, querida, Leila, minha irmã Ana e meu querido André Lucas, por isso nós não devemos nos orgulhar por termos sido chamados à comunhão de Cristo. Ele fez isso por misericórdia bendita. Nós não merecíamos, nós fazíamos parte deste mundo caído. Nós éramos inimigos, nós éramos filhos da ira, como também os demais. Mas pela graça Ele nos escolheu do mundo. Por isso não deve haver, irmãos, no nosso meio, nenhum motivo de orgulho próprio. Porque nós éramos do mundo. Nós fomos pela graça escolhidos dele. Mas nós éramos semelhantes aos demais. Sem Deus no mundo. Sem paz, sem esperança, debaixo da maldição. Todavia, Cristo nos tirou do mundo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nosso estado agora é de estrangeiros, e isso nos faz ser odiados por aqueles que são deste mundo, aqueles que pertencem a esta ordem rebelde. E aqui, meus irmãos, eu tenho duas aplicações sobre esse versículo 19, duas verdades para nos abençoar e nos edificar. A primeira é a seguinte, preste atenção aqui, irmãos, por favor. A perseguição, irmãos, que nós sofremos por amor a Cristo, serve para comprovar que somos filhos de Deus e temos uma herança no novo céu e na nova terra. Se nós sofremos este mundo, o ódio deste mundo, por amar a Cristo, isso está trabalhando para o nosso bem, porque isso nos confirma que nós pertencemos a Cristo. Por isso nós somos odiados pelo mundo. A perseguição e o ódio do mundo a nós, como igreja, evidencia que pela graça estamos unidos a Cristo Jesus. Em resumo, a perseguição assemelha-se à marca da genuinidade estampada sobre a barra de ouro que diz: esse é um sinal de que somos convertidos a Cristo. Sofrer por amor a Cristo é uma marca que nós temos, que nós pertencemos a Cristo. É verdade que no nosso país não há uma perseguição aberta, uma perseguição ainda ferrenha. Mas quando alguém lhe persegue porque você procura andar no caminho do Senhor, quando você é zombado por sua família porque você procura fazer a vontade de Deus, quando você é zombado na sua faculdade porque você procura viver de maneira pura e casta antes de se casar, você está sofrendo por amor de Cristo. Isso para você é uma bênção, é uma marca de que você não pertence a este mundo, que Cristo te escolheu dele. Quando no meio da sua família você sofre estranheza, falta de entendimento dos seus pais, filhos, que seja, esta é uma marca que você pertence a Cristo. Essa é uma marca que você não pertence mais à ordem deste mundo rebelde. É verdade não ser a única marca, mas é também uma das marcas que você pertence a Cristo. O seu sofrimento por amá-lo e obedecê-lo, a rejeição das pessoas, a zombaria delas, a humilhação que elas colocam sobre você, que você mesmo de bom grado aceita antes, de bom grado você aceita antes, porque pela graça você resolveu unir-se a Cristo e obedecer os seus mandamentos. Agora cabe aqui uma observação, importante observação. O sofrimento do qual fala o Senhor Jesus Cristo, através do ódio do mundo, não é o sofrimento por fazer coisas erradas, mas é o sofrimento por amar a Cristo e guardar os seus mandamentos. Às vezes tem pessoas que sofrem porque sempre estão fazendo bobagem, tolice, e aí falam que estão sofrendo por amor a Cristo. Não podemos confundir a natureza desses sofrimentos aqui, ok? Olha o que Pedro diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Quem faz fofoca, quem fica falando da vida dos outros, quem vai onde não foi chamado, que se mete em conversa que não foi chamado. É porque estou dando ênfase aqui, irmãos, porque a gente esquece que essas coisas são pecado e trazem grandes problemas. Ok? Ficar se metendo na vida dos outros quando nós não somos chamados, certo? Veja, isso não quer dizer, e aqui é importante
de fato. Isso não quer dizer que quando você vê um irmão pecando, você não vai ter com ele. Aí você vai. E lembra que nós somos uma família. Quando a gente fala de não se intrometer em coisas que você não foi chamada para se intrometer, é negócios, coisas que não são pecado em si. E às vezes ninguém pediu sua opinião e você está se intrometendo. Agora, com relação a pecado, nós temos uma ordem do Senhor Jesus Cristo para nos intrometer. Se alguém vir o teu irmão pecando, vai ter com ele. Aí nós temos uma ordem, entre aspas, para se intrometer. E não é bem intrometer, é ajudar como irmãos que somos uns dos outros. Agora, há um limite para a nossa intromissão. E devemos pedir a Deus sabedoria para saber o quando falar, o porquê falar, e quando não falar, e o porquê não falar. E Deus dará, segundo a palavra dele e seu Espírito. Ok? É preciso ter sabedoria para isso, né? Lembra do que a Bíblia diz? O justo sabe a hora e o modo. A hora e o modo. E não é uma grande dificuldade nossa muitas vezes? Eu devo falar alguma coisa sobre isso? Eu devo me posicionar? Eu devo ter com ele? Quando devo fazer isso? Hoje? Amanhã? Espero uma semana? Não é esse o problema? Pois a Bíblia dá a resposta. Quem conhece os mandamentos sabe o tempo e o modo. Deus dará a ele sabedoria para saber a hora de falar e como falar. Essas coisas têm que ficar importantes aqui e bem guardadas. São importantes e devem ficar bem guardadas. Mas aí Pedro continua: não sofra, porém, então, relembrando o que Pedro diz, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Negócios, né? Não é pecados, negócios. Aí a diferença. Mas se alguém sofrer, sofra como cristão, e não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Antes, dê graças a Deus porque você está sofrendo por um cristão, sofrendo o ódio do mundo, porque você está se assemelhando a Cristo. Essa é uma marca que você pertence a Ele, está se parecendo cada vez mais com Ele neste mundo mau. Portanto, irmãos, quando estivermos desanimados pela perseguição, quer seja na família, no trabalho e até mesmo na igreja, viu? Às vezes vai ter pessoas que se dizem irmãos, e podem até ser irmãos, que vão se opor a você quando você estiver fazendo o que é certo. Nos consolemos, lembremos que mesmo que essas perseguições, esse ódio sejam de fato motivo de lamento e de abatimento, elas contribuem para o nosso bem e são uma indicação da obra do Espírito Santo que começou em nosso coração, como uma obra que jamais poderá ser frustrada. Quando nós fomos odiados pelo mundo, por aqueles que estão ao nosso redor, por servirmos a Cristo e obedecermos a Ele, lembremos da bem-aventurança preciosa que o Senhor Jesus nos prometeu. Ele diz assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, não por vocês fazerem algum pecado, alguma tolice, mas por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 12. Esta é a primeira verdade, então, que o ódio do mundo é uma marca para nós, é uma bênção para nós. Por quê? Porque está dizendo que nós pertencemos a Cristo e nós somos dele, e assim como ele foi odiado, o mundo também nos odeia porque nós estamos nele. Ok? A segunda aplicação e verdade aqui é a seguinte: nós crentes devemos nos preparar para receber o ódio e a perseguição deste mundo. Nós crentes devemos nos preparar para sermos odiados e perseguidos neste mundo por causa de Cristo. Meus irmãos, se os discípulos de Cristo aguardavam bondade e gratidão da parte dos homens, ficariam profundamente decepcionados, não é verdade? Eles estavam sendo enviados para um ambiente hostil, não um ambiente amigável. Diácono João, Leandro querido, meu querido Tiago, eles estavam sendo enviados para o ambiente hostil. Olha o que Jesus diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mateus 10, 16. Eu não estou enviando vocês para um ambiente, Gabriel, Monique, amigável. O seu trabalho não é um ambiente amigável, se você unir-se a Cristo.
Você pode ter, de fato, coleguice ali no trabalho, pode ter tranquilidade, mas cada vez que você se posiciona a favor de Cristo, mais as tensões vão aumentando. Deus te conduzirá e Ele pode te dar paz no meio do seu trabalho. Ele pode fazer isso. Mas é certamente verdade que cada vez que nós nos aproximamos de Cristo, mais tensão nós trazemos nossas relações com aqueles que não são de Cristo. É verdade também. Acontecimentos tristes e dolorosos de todas as épocas da história da igreja fornecem abundantes provas da veracidade dessa advertência de nosso Senhor, de que o mundo nos odiará porque somos dele. Perseguição foi a parte que coube aos apóstolos e todos os seus companheiros de ministério, por onde quer que fossem. Talvez apenas um ou dois dos apóstolos, meus irmãos, terminou a vida ou morreu, de certa forma, em paz, em casa ou na cama. O restante fora martirizado, fora perseguido e executado por amor em Cristo. As atrocidades dos imperadores romanos aos cristãos, dos papas, da Inquisição, dos martírios fomentados durante o reino de Maria Sanguinária, os irmãos se lembram da história, o massacre dos huguenotes, lembram-se dos reformados franceses, o massacre dos huguenotes na época da reforma. Tudo isso demonstra o mesmo fato: o mundo nos odeia e nós devemos estar preparados para isso. Hoje, a perseguição é a parte que cabe a todo o verdadeiro povo de Deus. Ridicularização, zombaria, desprezo e má compreensão ainda revelam o sentimento dos incrédulos contra o verdadeiro crente. Irmão, nós sabemos que hoje muitos cristãos são perseguidos em países muçulmanos. Grupos islâmicos e de extrema esquerda têm se unido para perseguirem a igreja. Estou lendo um livro e fala disso. E quando eu estava lendo na Bíblia que Pilatos e Herodes se uniram contra Jesus, e Pilatos e Herodes eram inimigos, eu lembrei de hoje a extrema esquerda, que alguns chamam de progressismo radical, e o mundo islâmico tem se unido. Você vê, por exemplo, comunidades LGBT, e mais aí as vogais acrescentadas em letras, se unindo a grupos islâmicos, defendendo a causa de grupos islâmicos, islâmicos estes que matam todo homossexual que estiver em seu território, jogando-os de prédios, apedrejando-os. Mas você vê eles unidos, defendendo-se mutuamente contra o cristianismo. Contra o cristianismo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você odeia o cristianismo? Odeio. Eu também. Então vamos contra ele. E é isso que nós temos experimentado hoje. As forças deste mundo contra Jesus e sua igreja. É isso que nós temos experimentado. Pense nos cancelamentos, irmãos. Eu tenho falado isso lá na catecúmenos, lá com os nossos irmãos lá. Você tem tranquilidade de falar a palavra de Cristo hoje? Tem mesmo? Você fica medindo palavra? Quando tem um assunto lá no seu trabalho sobre homossexualidade, você fica meio preocupado de como é que você vai colocar a sua opinião. Sabe por que você fica? Eu também fico. Sabe por quê? Porque a perseguição está aí. O ódio está aí. E é por isso que você fica. É por isso que você não tem tranquilidade. Porque você sabe que está num ambiente hostil. Qualquer coisa que você falar, e lembre-se, hein? Mais ainda, qualquer coisa que você não falar. Porque hoje não basta ficar calado. Se você ficar calado quanto uma causa, uma pauta secular, você é visto como inimigo. Você tem que dizer a mesma coisa. Então nós devemos escolher se vamos cair ou vamos cair de pé. Ou vamos cair lutando. Você acha que essa oposição do mundo vai ficar satisfeita com o seu silêncio? Não ficarão, até que você confesse a fé espúria deles. Então você decide, ou você cai, ou cai de pé. Cai como verdadeiro discípulo de Cristo. Porque o céu lhe está prometido, uma glória superior.
e você não mais teme homens, porque eles não podem te fazer, por fim, nada, porque a sua vida está guardada em Cristo Jesus. O que fazer então, visto tudo isso? Lembre-se que Paulo diz que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos. Ele não falou só aos discípulos daquela época, os apóstolos. Todos quanto querem viver seriamente comprometidos com Cristo serão perseguidos. Ora mais, ora menos, serão. O que fazer então? Nos preparar, irmãos. Afinal, cabe a cada um de nós tomar a cruz. Um autor, um teólogo reformado chamado Erwin Lutzer, ele em seu livro Não Seremos Calados, escreveu ali no livro, que certa feita ele estava num congresso falando sobre a perseguição do mundo pagão ao cristianismo. Ele estava nesse congresso, e um dos preletores era um pastor de um país que estava sendo terrivelmente perseguido. Os cristãos estavam sendo terrivelmente perseguidos naquele país. Depois de ter terminado a palestra, o Lutzer reuniu-se com esse pastor, foram almoçar juntos. E o pastor contava das perseguições que a igreja dele tem passado naquele país, que de fato odeia o cristianismo. Então Lutzer, depois de ter ouvido as coisas que haviam acontecido àquela igreja, daquele irmão, perguntou a ele: o que eu na minha igreja devo ter como mais importante a dizer a ela neste horizonte que se aproxima de perseguição? Você em seu país está sofrendo muito, mas eu ainda no meu país, e ele é um norte-americano, eu no meu país ainda tenho certas liberdades, mas eu vejo o cerco se fechando à igreja. O que eu devo ensinar à minha igreja nesse momento? E Lutzer disse que então o pastor e palestrante colocou o dedo no peito dele e disse assim: a coisa mais importante para você ensinar a sua igreja hoje é que ela deve estar preparada para sofrer por Jesus Cristo. A coisa mais importante que você tem que ensinar à sua igreja nos dias de hoje é que ela deve estar preparada para sofrer por amor de Cristo. Estamos preparados? Ou nós ficamos já meio que temendo uma simples conversa com um vizinho sobre algum assunto que pode gerar uma tensão, que tem a ver com Cristo e com a sua doutrina, com seus mandamentos? Nós estamos preparados? Terminando, irmãos, versículo 20 e 21. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Termino aqui, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele lembra aos discípulos o que ele disse a eles naquela mesma noite, quando ele estava pronto ali, e como fizera de fato, ao lavar os pés dos seus discípulos. Lembram-se? Ele lava os pés dos seus discípulos e depois se senta, depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, se senta e diz assim: vocês compreendem o que eu fiz? Se eu, sendo o Senhor, lavei os vossos pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. E agora Jesus vai lembrar parte dessa verdade, dizendo assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse agora há pouco, não é o servo maior do que o seu senhor. Ele disse essa verdade quando ele lavava os pés dos discípulos. Agora ele está lembrando o mesmo princípio para aplicá-lo na relação do sofrimento para com o ódio do mundo. Se eles me odiaram, vou odiar vocês. Vocês são maiores do que eu? É o servo maior do que o Senhor? Não é. Então, se eles me odiaram, eles vão odiar vocês. Não há forma disso não acontecer se vocês estiverem em mim, diz Jesus. Agora veja uma promessa bendita aqui: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Isso aqui é maravilhoso, não? A ideia é a seguinte: é verdade que majoritariamente, disse Jesus, eles me odiaram, mas alguns deles guardaram a minha palavra, alguns deles se converteram. Se eles guardaram a minha palavra, eles guardarão a vossa. E eu pego essa verdade e caminho com ela para a parte final do nosso texto, versículo 21. Tudo isso, porém,
vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Irmãos, Jesus disse que eles odeiam a Jesus porque não conhecem aquele que o enviou, não conhecem o Pai. Quem não ama Jesus, não ama o Pai. Quem odeia Jesus, odeia o Pai. Quem não conhece Jesus, não conhece o Pai. Mas perceba, essa parte final do nosso texto ensina-nos a termos compaixão pelos que nos perseguem. Nós falamos aqui nessa manhã que nós devemos estar preparados para o ódio e a perseguição daqueles que não amam a Cristo, certo? Mas ao mesmo tempo, nós devemos estar preparados para termos compaixão daqueles que nos odeiam e nos perseguem. Primeiro, porque alguns deles ouvirão a palavra de Cristo que nós pregamos. É por isso, irmãos, que nós devemos não nos calar diante da oposição do mundo. Sabe por quê? Porque alguns dos que se opõem poderão crer. Quando eu e você ficamos com medo de falar a verdade, nós estamos deixando de amar almas. Está entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Quando eu e você deixamos de falar, dar testemunho da vontade de Cristo, do mandamento dele, e de exortar os pecadores, por causa do medo, nós estamos deixando de amar almas. Sabe por quê? Porque entre aquelas fileiras de inimigos, pode haver convertidos, podem haver eleitos. Jesus diz assim: se guardaram a minha palavra, daqueles que me odeiam, alguns guardaram a minha palavra e se converteram, guardarão a vossa também. Lembra de Saulo, quando Estevão foi morto? Estevão, lá em Atos 6 e 7, tem um grande testemunho de Jesus Cristo, mas foi morto pelo ódio dos judeus, inclusive o ódio de um jovem chamado Saulo. O texto diz que havia um jovem lá, chamado Saulo, e esse jovem consentia com a morte de Estevão. Esse jovem odiava Estevão, mas Estevão proclamou a palavra de Cristo para aqueles homens, entre os quais estava Saulo. E Saulo converteu-se. Estevão até orou por Saulo: Pai, não lhes impute, Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. E Saulo foi convertido e se tornou o apóstolo Paulo. Quando eu e você deixamos de falar a verdade, mesmo que isso traga ódio do mundo, nós estamos deixando de amar vidas também. Porque a verdade pode salvar o pecador. A verdade é o poder de Deus para a conversão. Quando alguém te convida para ir na igreja católica romana e você diz que não vai, você fica com medo, não fica? Da pessoa te odiar, ficar chateada com você, não fica? Mas você pode salvá-la. Porque ela vai falar assim: mas você não vai por quê? Você fala: porque ali é templo de ídolo. Ali é lugar de falsa doutrina, de falso ensino. É verdade que aquela pessoa pode te odiar, como diz o texto, mas ela também pode guardar a sua palavra. E aquilo pode fazê-la converter dos seus maus caminhos. Porque alguém, pela graça de Deus, abriu seus olhos para a verdade. Quando eu e você deixamos de falar a verdade a quem quer que seja, nós não estamos amando os pecadores. Nós amamos os pecadores quando também nós falamos a verdade, mesmo que eles se oponham. É possível, como de fato acontece, que alguns deles se convertam. Ok? Esse é o ponto. Mas nós devemos ter compaixão pelos que nos perseguem. Não só Estevão orou pelos seus algozes, como o Senhor Jesus Cristo mesmo, seu exemplo maior e nosso, também orou pelos seus malfeitores. Nosso Senhor no Calvário, diz o texto, se comportou assim. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmão, Jesus diz aqui: eles me odeiam porque não conhecem a mim, nem aquele que me enviou. Eles fazem isso porque eles não têm conhecimento. Eles fazem isso porque não têm conhecimento. Assim como fez o Senhor Jesus Cristo, oremos por aqueles que com injúria nos afrontam e perseguem. A perseguição proveniente deles raramente nos causa dano e com frequência nos abençoa, sabia? Os que nos perseguem e nos odeiam
nos trazem bênção e não vão causar dano nenhum a nós, porque Deus está conosco e guarda a nossa vida. Causa dano a eles, então devia nos levar a ter compaixão deles, porque no ódio que eles nos dispensam, eles não estão fazendo mal nenhum em última instância, porque eles estão confirmando nosso pertencer a Cristo, estão nos tornando mais ao modelo de Cristo, ao padrão dele, porque através do sofrimento nós somos confirmados à vontade de Cristo, se estamos nele. Estão confirmando que nós pertencemos a Cristo, estão nos aperfeiçoando, estão servindo de instrumentos, mesmo que não saibam, para o nosso bem. Então nós devemos olhá-los com misericórdia, porque eles não sabem o que estão fazendo, estão prejudicando a eles mesmos, e não a nós. Nós estamos seguros em Cristo, estamos hoje e sempre estaremos. Nossa intercessão então, por eles, por nossos inimigos, se for ouvida nos céus, dará a bênção sobre as almas dos perseguidores. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz, eu termino com isso. Ouviste o que foi dito: amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, amem vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Amém.